1, por gentileza. Eclesiastes 11, e o versículo é o 1 e o 2. E lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Senta, por gentileza. Veja lá fora como é que está o som, né? Palmas para Jesus. Pode glorificar a Deus mais uma vez. Tem muita gente ainda lá no meio do Jeremoabo ainda, né? Tem gente, palmas, glorificar a Deus. Irmãos, acabamos de usar um texto bem conhecido. Eclesiastes é exatamente um livro do pregador, do ministro. Quem escreveu? O nobre e sábio Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Quem concedeu a ele sabedoria exatamente para isso? O próprio Deus. Quando ele pede ao Senhor sabedoria tanto para entrar e como para sair. Quando Salomão fala esta palavra, ele usa uma simbologia, ele usa uma metáfora. O pregador provavelmente cita um comércio marítimo de grãos, feito com os outros povos. Ele está citando aqui um comércio que saía da região de Israel e ia para as outras nações, via mar, e carregado de sementes, carregado de frutos da colheita. Queridos, ele usando esta metáfora, essa simbologia, ele usa muito bem esse ponto, mas só que também corre-se o grande risco. Existem riscos daqueles grãos, daquele produto não chegar lá no seu destino. Por que existem os perigos? O naufrágio do barco, piratas, os intempéries da vida. Mas, meu amado, com todos esses riscos, trazia, meu amado, sim, uma prosperidade para o reino. Trazia uma grande prosperidade. Saíam os grãos e aquelas outras nações todas eram beneficiadas e traziam prosperidade e estabilidade na nação de Israel. Por causa disso, Salomão usa, lança teu pão sobre as águas. Ele está dizendo, coloca em fé a tua ação, coloca a tua fé em ação. Ele está dizendo, assim como os barcos que levam os grãos e traz prosperidades, que traz sim bênçãos, uma economia para Israel, Salomão está dizendo, se você jogar essa semente, você jogar os grãos, você lançar nas águas, você terá retorno como o reino está tendo. Tu terá retorno, tu lança hoje e tu verás o retorno voltando para ti. E quando o retorno vem recalcada, sacudida e transbordante. Para isso, nesta noite, Deus está falando comigo e contigo. E o primeiro ponto é lançar o pão sobre as águas. Representa também uma atitude de fé daqueles que têm coragem de abrir mão das suas preciosas sementes para dar a Deus. Ele tem aquela semente,
minhas mãos, você tem nas tuas mãos. E você com fé tem coragem de lançar sobre uma terra fértil chamada Reino de Deus. E Ele está falando do reino e do seu próximo. Você, querido, tem coragem, fé. Eu tenho essa semente, eu vou lançar. E quando eu venho ver, quando eu venho meditar, eu estava procurando nas Escrituras homens que tiveram sementes e acreditaram no retorno. Acreditaram que lançando os pães sobre as águas teriam retorno. Primeiro, o nosso pai na fé chamado Abraão. O próprio Deus pediu seu filho unigênito, Ele pediu seu único filho como sacrifício, como oferta. E Ele sem questionamento levou o seu filho para o sacrifício. E eu faço uma pergunta: claro que Ele não foi sacrificado, claro que Ele não foi imolado, claro que o próprio Pai não tirou sua vida, mas Deus honrou a atitude, Deus honrou a fé dele, que quando, meu amado, ele levantou o cutelo, quando ele levantou o machado, ou o machadinho, como você queira entender, a Bíblia diz que o anjo bradou e disse: não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus e que não poupartes nem o teu filho. Quando ele olhou para o lado, o que tinha lá? Um cordeiro enganchado sobre os arbustos. É isso que eu quero nesta noite ensinar. Abraão está nos ensinando a pegar a nossa semente, a nossa melhor semente, lançar no reino, oferecer para Deus, entregar para Deus e esperar o retorno dele, porque Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar só, Ele não vai, Ele não vai nos deixar desamparados. Ainda que Abraão tivesse sacrificado seu filho, Deus daria o retorno pela sua fé. Deus daria o retorno para ele. Ele não sacrificou e Deus preparou o cordeiro do sacrifício. Deus preparou e providenciou. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Tenha fé, tenha coragem, lance sem receio. Não fique duvidando. A terra que tu está lançando a semente, ela é fértil e ela vai dar no momento certo, na hora certa. Você vai ver a tua semente voltar para ti, tu vai ver os pães que tu lançou sobre as águas, porque o próprio Deus cuidará disso, o próprio Deus te dará em dobro, o próprio Deus te dará recalcada, sacudida e transbordante. Agora tenha coragem. Quando eu olho e eu medito dentro das Escrituras, uma mulher, uma viúva, meu amado irmão, pegou 2 moedas, pegou o que tinha e ela estava passando em direção para deixar lá a oferta, quando o próprio Jesus disse: tu viste, ó, e quando os outros estão dando do que sobra, ela está dando o melhor. Ela está dando para o reino. Ela está pegando o que tem, as 2 sementes que tem, e entregando em prol do reino, lançando o pão sobre as águas. E aí vem o segundo ponto: é onde é que Deus quer. Eu aprendo com Abraão a fé, com a viúva eu aprendo, sabe o que? O desapego, que ela está priorizando o reino de Deus, ela está priorizando o meu amado, a vontade de Deus, ela está priorizando, deixando de priorizar ela para priorizar o templo, o reino, a vontade de Deus. Aonde eu quero dizer, quantas pessoas ainda estão agarradas aos dinheiros, quantas pessoas, meu amado, estão ali presas ao dinheiro, preso ali com o coração no dinheiro, coração fitado ali, e na hora que Deus pede um recurso, porque Deus te solicita um recurso, você, a primeira coisa: eu não tenho, eu não posso, está pegado
ainda, está amarrado às coisas materiais. O teu coração está no dinheiro, porque se o teu coração está no reino de Deus, está na terra fértil, você abre a mão para o Senhor e dá com gosto, dá com prazer, tira do seu melhor, do seu tesouro, para o reino de Deus, para a vontade de Deus. Por isso, meus amados irmãos, não deixe de ajudar. Não deixe. Você pode dizer não vai ter retorno, e eu digo claramente, tu terás retorno. Tu pode dizer, eu quero, é para agora. Existem ocasiões que você oferta agora e recebe o retorno de Deus agora. Mas você precisa também ter a consciência que você planta para depois colher. Você precisa ter essa consciência. Uma coisa que eu aprendo com Davi em 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 1 ao 5. Davi já entregou o reinado para Salomão e já diz para ele que ele tem que construir a casa, o templo, a morada da arca. Sabe o que Davi faz? Ele pega todo o seu tesouro, pega o melhor e dá com abundância. Está aqui, meu filho, está aqui as plantas que você vai, está aqui desse jeito. Está aqui a minha oferta para o Senhor. Está aqui o que eu tenho para o Senhor. Está aqui o que eu tenho que oferecer para o Senhor. É isso que eu tenho. Por isso, onde eu vejo, lança teu pão. E eu digo com toda clareza que quem lança o pão, quem joga o pão, quem planta, tiveres uma fé nas obras. Esses tiveram uma fé nas obras. Eles acreditaram. Eles mostraram para Deus que Deus era o recompensador. Eles acreditaram que estavam ofertando e era Deus que iria honrar. Por isso, uma fé nas obras. E Deus, o que eu acho mais bonito em Deus é que Ele é recompensador. Quem investe no reino está investindo bem. Quem está lançando no reino está investindo bem. Quem está ajudando um pobre, ele, meu amado, está investindo bem. Você investindo como? Investindo como? Eu tive fome e tu me destes de comer, tive sede, tu me destes de beber, tive necessidades básicas, tu me supristes, tu me ajudaste, tu estendeste as minhas mãos. Quem dá o pobre empresta a Deus. Quem joga, quem lança no reino, quem dá com alegria, o Senhor o recompensa. O Senhor abre os céus e derrama a bênção recalcada, sacudida e transbordante sobre a sua vida. Você precisa crer, você precisa acreditar. Levanta a tua mão e dá um glória forte. Mas agora existe um grande segredo. Eu posso falar? Posso, igreja? Posso falar? Posso? O segredo de receber a recompensa de Deus é esconder da tua mão direita o que a esquerda está fazendo. Nós precisamos fazer simplesmente esperando a recompensa de Deus. Não adianta, o próprio Jesus nos ensina a não tocar a trombeta, porque se recebermos elogios, já não receberemos recompensa de Deus, mas dos homens. Não receberemos. Às vezes nós queremos reconhecimentos, às vezes nós queremos que as pessoas vejam que nós fazemos em favor do reino, em favor do fulano, em favor do ciclano. E Deus está dizendo para você, dizendo para mim, nos repreendendo nessa noite: a oferta que tu fizer, o que tu fizer em favor do reino, tu será criticado, tu serão te lançar pedra, mas não olha para isso, porque quem vai te recompensar não é o homem, quem vai te recompensar é Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 55, Paulo ensina dizendo que nós devemos ser constantes, firmes, constantes e abundantes, sabendo que tudo que estamos fazendo não é para o homem, mas é para Deus, é para o Senhor.
isso, meus amados irmãos, sexta-feira eu preguei, e eu quero tocar nesse assunto aqui de novo. Sexta-feira eu preguei em Mateus, quando a mulher quebra o alabastro, quando ela quebra o vasilhame, quando ela quebra o vaso, e aquele nardo, aquele azeite, era um dos mais caros, valia 300 denários. Denário é um dia de trabalho para um trabalhador, mas ela derramou, ofereceu o melhor para o Senhor. Toda a nossa semente, ela não pode ser a pior, ela tem que ser a melhor para Deus. Ela não pode ser, não, vai essa daqui mesmo. Não vai essa daqui mesmo, é o melhor, porque o que Deus tem para nos dar, o que Deus tem feito e Deus ainda vai fazer, não é, meu amado, de segunda mão, ela é o melhor. Ele vai nos conceder o melhor, Ele vai nos dar o melhor. Levanta a tua mão e dá glória a Jesus. Eu quero contar aqui um testemunho de um obreiro de Aracati. Ele, meu amado, comprou um ventilador. E nesse ventilador ele pegou da casa dele, que já estava usado. Ele disse, tá bom, esse ventilador aqui ainda dá para segurar alguns dias. Esse ventilador aqui tá bom, tá bem conservado. E verdadeiramente estava conservado. Ele trouxe para a igreja, levou para a igreja. No primeiro dia ele se quebrou. No primeiro dia ele se esbagaçou todo. No primeiro dia eu tive que levar para o concerto, foi umas 2, 3 vezes para o concerto. E o que adianta? E ele disse, pastor, como é que pode? Eu estou com um novo lá em casa, esse nunca deu prego nas minhas mãos, só foi vir para cá. E eu falei com toda a sabedoria e disse para ele, é porque Deus não quer usado, Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Se não tem condições, se não temos condições, Deus vai nos entender, mas mesmo assim Ele quer o melhor, porque Ele não tem te dado o pior, Ele não tem te dado usado, Ele não tem te dado consertado, Ele não tem te dado aquele negócio lá que estava encostado no porão pegando poeira. Ele tem te dado do melhor do tesouro dele para você, abençoado você, derramado da sua graça, meu Deus do céu. Agora a mão é assim, ó. A mão de gente é assim, ó. Ó. É assim, ó. Atravessa o rio São Francisco com as duas mãos fechadas, com um sorrisal na palma da mão, e o sorrisal não se dissolve. É assim, ó. É desse jeito. Ele nada assim, ó, de mão fechada, ó. Assim. E eu não estou aqui de maneira nenhuma soltando piada para ninguém, nem para ninguém achar graça. Eu estou falando uma coisa séria, que existe no nosso meio, e Deus está dizendo para você, abra sua mão, joga a semente, lança o pão sobre as águas, que tu vai ver o retorno dele na tua vida. Tu verás o retorno, alabacanto, elabasteclama, tu verás o retorno nele na tua vida. Por isso, abra as mãos, ajude o reino, ajude o próximo, levanta a tua mão e dê glória a Deus. Quando eu estou falando de reino, eu estou falando de oferta e dízimo. Quando eu estou falando de reino, eu estou falando do teu irmão que precisa de pão e tu tem que dar de comer. Não existe essa história, Deus abençoe, vai-se embora, não. Você tem condição, você pode ajudar, você tem que lançar o pão, porque não se preocupe, tu está dando necessitado, tu está dando para aquele que precisa, o Senhor vai te pagar em dobro, Ele vai te dar em dobro. Alabacanto, alabasteclama, alabaias. Levanta a tua mão e dá um glória bem forte para Jesus. Nós precisamos entender isso e lançar
colocar. Está nas mãos. Jogar no reino. Acreditar. Acreditar. Confiar que o Senhor não vai desamparar. O que é que o próprio Davi disse? Fui moço, sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, e nem sua descendência passar fome. Aleluia, mais forte que é para Ele. Você pode glorificá-lo, você pode exaltá-lo, você pode engrandecê-lo. É o melhor. Não tenho condição de dar o melhor. Não dê, eu não tenho condição. Deus do alto céu está vendo. Deus do alto céu está vendo. Se não tem condição, claro que cada um vai ofertar segundo as suas condições. Deus não vai exigir de você algo acima do que você não pode conceder a Deus. Agora vem um importante ponto que eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. Tudo que você e eu fizer é para a glória de Deus. Tudo que eu e você fizer para o reino é para a glória de Deus. Tudo que eu fizer é para a glória de Deus. Tudo que eu fizer é para a glória de Deus. Tudo que eu, mais uma vez, tudo que eu e você fizer para a glória de isso, para a glória de Deus. Pois vamos acabar com isso aqui de uma vez por todas. Se existe alguém com essas atitudes, agora você vai acabar com isso. Não, Deus me abençoou porque eu dei, eu ajudei, eu fiz aquilo e aquilo outro. Deus te deu porque Ele é misericordioso e compassivo para com a tua vida, e abriu o céu e te abençoou de uma forma toda especial. E a glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele. Eu faço uma pergunta à igreja: quem nos dá condição para jogar semente no reino? Quem nos dá semente? É Deus. Ele está te abençoando com a semente que Ele te deu. Tu tá ofertando, tu tá ajudando, tu traz 1 quilo de alimento, tu ora pelo teu irmão, tu visita, porque Deus primeiro te deu condições para fazer isso, te deu ânimo, graça, saúde, condição financeira. E nessa noite eu encerro dizendo algo importante para mim mesmo, para você mesmo, que nós possamos agir como José agiu no Egito. José poderia ter beneficiado só a sua família, mas não, beneficiou os egípcios. José poderia ter desprezado os seus irmãos pela maldade que os seus irmãos fizeram, pela crueldade que os seus irmãos fizeram com ele, mas mesmo assim ele foi sábio, ele foi entendido, ele sabe que Deus o colocou ali como instrumento de justiça, como instrumento de livramento, e ele tanto serviu, tanto ajudou sua família como os gentios. Nós precisamos deixar de fazer acepção de pessoa, estarmos com este propósito de ajudar tanto, meu amado, gregos e troianos, ajudar quem é da igreja e quem não é. Não importa porque está passando dificuldade, não importa porque está enfrentando aquele momento. O dever da igreja é estender a mão e ajudar. O dever da igreja é estender a mão e ajudar e ajudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pelo amor de Deus, tu vai ter retorno. Nós teremos retorno. Tudo que eu fizer aqui não tem essa história não. Eu digo, irmão, que ninguém trabalha de graça para Deus. Ninguém trabalha de graça. Ninguém faz nada para Deus de graça. E Ele já pagou, foi adiantado. Ele foi pagar adiantado. Tu não era nem para receber adiantado, e tu recebeu.
recebeu adiantado a salvação de Cristo. E tudo que tu faz, meu amado, Ele te recompensa. Quem recebe essa mensagem? Agora você vai nadar de mão aberta. Ajuda a obra. Ajuda. Aquele que te procura, ajuda. Claro, repito, segundo as tuas condições. Tem dia que a gente não tem, irmão. Tem dia que não tem uma banda. Tem dia que não tenho. Não tenho. E Deus não vai te cobrar. Mas você tendo, ajude, porque Deus vai dar a vitória. Isso, palmas para Jesus.